A gente a gente começa a ver os resultados da programação de longos meses de Israel em relação a esse ataque. Essa parte aérea que a gente acompanha. Desculpe, tocou aqui um sinal que provavelmente eu tenho que me dirigir para a área protegida porque está vindo mais um ataque. Eu acho que a gente vai ter que retomar o link daqui a pouquinho. Claro que toda sorte do mundo e que você possa se proteger, prioridade total por aí. E a gente torce sinceramente para que, enfim, não seja nada grave. Mas acho que está aqui um exemplo. Obrigada. Daqui a uns 10 ou 15 minutos eu estou de volta. Obrigado, Miriam. Obrigada a você. As prioridades têm que ser sempre essa e, enfim, proteção em primeiro lugar sempre. Inclusive, temos o alerta aqui que a própria Miriam, que correspondente, estava aqui com a gente, pronta para poder trazer uma perspectiva mais próxima do conflito em si. A gente agora vai poder repercutir, projetando na tela aqui das multiplataformas da Jovem Pan, o alerta que foi recebido. É basicamente exatamente essa notificação que acaba tomando a tela do aparelho telefônico dela, onde se diz que nos próximos minutos alertas são aguardados na sua área de Ra'anana, no caso dela, e que você precisa achar uma localização melhor que possa providenciar você com uma melhor proteção na sua área e que, se um alerta como esse é recebido, por favor, entrar no espaço protegido e permanecer lá até novos avisos. Basicamente é isso que ela recebeu. Agora, quem não merece estar pagando caro são os civis iranianos e israelenses que estão no meio dessa insanidade toda, dessa escalada de tensões ali militares na região do Oriente Médio. Inclusive, tivemos um momento aqui, enfim, bem revelador de como é viver em meio a esse caos todo, que depois de uma ida repentina ao bunker, nossa correspondente de Israel, a Miriam Zanger, agora sim pode voltar a falar ao vivo com a gente, estava prestes a poder trazer um pouco do seu depoimento. Graças a Deus, sã e salva. Miriam, conta pra gente um pouco aí como é que, se houve ataques perto de você, de onde você está, ou foi realmente só um alarme falso? Bom dia. Bom dia. Não, na verdade, não é um alarme falso. Mísseis foram lançados. Eu ainda não tenho informação se algum deles chegou a atingir o solo, se todos eles foram derrubados pela defesa antiaérea de Israel. Mas quando eu estava falando com você, me aparece no celular, como de todos os cidadãos israelenses, aparece uma mensagem dizendo que a gente tem alguns minutos para se aproximar de uma área protegida, que pode ser um bunker na rua, pode ser o bunker do próprio prédio. No caso do meu prédio, eu tenho um bunker perto do lobby. Tem prédios construídos depois da década de 90, por lei, eles são obrigados a ter um quarto protegido dentro dos apartamentos. Então, são essas as opções que a gente tem. Caso não tenha um bunker por perto, você pode entrar em andares inferiores de um estacionamento grande, em caso de cidades grandes, Tel Aviv, Haifa, que tem esse tipo de estacionamento em vários andares. E aí a gente fica lá ouvindo os booms melhor quando são os booms da defesa aérea trabalhando e não um boom de míssil atingindo o solo. Mas essa tem sido a nossa rotina nesses últimos dias, e hoje foram 2 ataques e, surpreendentemente, durante o dia, porque normalmente esses ataques são à noite. E você falou muito bem aqui, até porque estamos acostumados com essas cenas aí do céu noturno, tudo escuro, os mísseis ciscando o céu, mas, claro, enfim, perderam qualquer pudor e realmente tem acontecido, pau tá torando até durante o dia. Miriam Zanger é a nossa correspondente. Vou pedir para você permanecer aqui com a gente. Não sei antes eu me despedir apenas de quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Fica por aqui, de volta amanhã às 10 com todos vocês pela rede Jovem Pan de Rádio Pânico daqui a pouco. A gente está junto sempre. Tchau! Em frente aqui, vou acionando a bancada para a próxima pergunta com a Miriam Zanger. Por favor, David de Tarso, vamos lá. Não, é que eu fiquei assustado, né? Quando ela estava no ar, a gente estava até ali no switcher, que é onde fica o controle, e aí começou a tocar a sirene, ela falou, vou ter que sair, ela até enviou o comunicado que vocês recebem, né? Eu gostaria de que você relatasse, assim, essa situação de momento que você teve em relação a toda essa questão envolvendo a guerra. Sim. E onde você se abriga também, né? Sim, a verdade é que a gente, enfim, a população civil, de alguma forma, está acostumada com essa situação e preparada. Também, durante a guerra
enfim, todas as guerras a gente enfrenta essa situação, a gente está quase 2 anos com essa guerra em Gaza. Uma diferença importante agora é que não são os mísseis que eram lançados do Hezbollah ou do Hamas, que têm uma capacidade limitada de destruição. Esses mísseis balísticos, eles são muito mais pesados, muito mais carregados de TNT. Então, para ter uma ideia, em relação ao peso, um míssil lançado pelo Hezbollah, por exemplo, ele pesa por volta de 200 quilos. Os mísseis balísticos lançados pelo Irã, eles pesam entre 700 quilos e 1 tonelada. Então, o impacto que eles têm é completamente diferente. E ontem a gente teve uma situação inusitada, porque quando você vive num apartamento, num prédio que foi construído depois da década de 90, depois da Guerra do Golfo, quando se tornou lei você ter um quarto protegido dentro de casa, esses quartos de segurança eram considerados uma segurança máxima contra tudo. Mas pelo visto ficou defasado, né, Miriam? É isso? A gente está bem no final do nosso programa pelo andar da hora aqui. É claro, vou deixar você concluir brevemente, mas eu te agradeço demais aqui e fazendo votos para você se proteger e que essa tormenta toda possa passar o quanto antes. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Receba o nosso abraço e, claro, palco aberto aqui para a gente voltar com a Miriam Sanger amanhã.